você conhece. É um cara que eu tenho o prazer de poder chamar de amigo. Já trabalhamos juntos num projeto importante aqui no Brasil, de um clube bastante importante a nível mundial. Uma pessoa que eu já admirava muito enquanto pessoa, enquanto profissional, e com o decorrer do tempo passei a admirar ainda mais pela trajetória dele, pela pessoa que ele é. E hoje ele tem o próprio projeto em São Paulo, um projeto que tem cada vez tido mais sucesso, e ele vai contar também um pouco disso durante o episódio para a gente, né? Em que pé está o projeto dele hoje. Enfim, vamos acabar com esse mistério aí e vamos chamar o Walter Júnior, que para a gente é o Valtinho, presidente do Referência Futebol Clube. Seja muito bem-vindo, Valtinho. Boa, Pedrinho. Muito obrigado, Pedro, pelas palavras aí. Podem ter certeza que é recíproco, né? O sentimento daqui é recíproco. Eu tenho uma admiração imensa por você e pelo Camilo também, que ele acho, eu tenho certeza que durante esse papo aqui o nome dele vai surgir algumas vezes. Talvez ele não saiba o quão importante foi na minha trajetória, o pouquinho que a gente teve junto. E você também, né, Pedro, pela convivência, às vezes a distância, né? Mas todas as vezes que a gente se encontrava, o papo era bom, tanto da bola quanto da resenha, né? Como a gente fala no meio do futebol. Então, cara, para mim é um prazer estar aqui. Assim, fiquei muito feliz de ter sido convidado. Acompanho o Vantagem Posicional, cara. Sensacional ideia de vocês que colocaram em prática. Então, a admiração que eu tenho por o que vocês estão fazendo também, ela é muito grande. E fazer parte aqui, dar a parcela de contribuição, eu fico lisonjeado, muito feliz. Então, para mim é uma honra e um prazer participar com vocês aqui. Pô, valeu, Valtinho. A gente tem certeza que para a gente é um prazer enorme. A gente sabe que a resenha, a conversa vai ser das melhores. E assim, dando início aí oficialmente ao nosso papo, como é de praxe, eu tenho que te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados desde o primeiro episódio da primeira temporada do Vantagem Posicional, que é como foi tua trajetória, né? Até hoje. Como foi a infância do Valtinho ali, de repente um praticante do futebol ou alguém que começou a se apaixonar pelo esporte, até hoje o presidente de um clube que é um clube que está criando um nome a nível formativo, não só na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Como é que foi esse Valtinho lá, criança, até o Valtinho hoje, presidente do Referência Futebol Clube? Vamos lá, eu fico ouvindo, né, a sua pergunta e falando, caramba, o Valtinho criança, o Valtinho presidente do Referência Futebol Clube, às vezes até fico sem acreditar, e muito feliz assim por tudo que tem acontecido. E, cara, falando da minha trajetória lá, desde lá de trás, é assim, eu sou nascido no Rio, assim como você, Pedrinho, mas já não tenho o meu sotaque carioca, porque eu rodei o Brasil, o mundo todo, rodei bastante, e fui perdendo, né? Fui morando 5 anos aqui, 5 anos ali, 2 anos ali, 2 anos ali, aí, cara, você vai se adaptando, né? Se eu ficar, acho que umas 3 semanas conversando contigo aí no Rio, aí já começa a voltar o Já volta. carioquês. Tá no sangue, pô. Mas, Isso aí não perde nunca. mas é isso, não perde. Eu sou filho de militar, então até mandar um abraço para meu pai e minha mãe aí, que devem assistir, seu Walter, Dona Iracilda, que vão assistir essa conversa. Nascido no Rio, filho de militar, e no Rio de Janeiro passei minha infância, assim. Então eu lembro bem, assim, que eu boa memória, eu lembro bem que o futebol não fazia parte ainda da minha vida, assim. Tudo era muita brincadeira, né? Eu brinquei muito na rua, então era pipa, pega-pega, né? Esconde polícia e ladrão. E o futebol estava ali, uma bola aqui, outra ali, né? Uma brincadeira, mas não era algo que a gente já tinha time, já gostava, não era algo que eu gostava muito. Aí meu pai foi transferido para Brasília, né? Meus militares
tem essa função, né? Quem conhece sabe como que é. E eu fui transferido para meus pais foram transferidos para Brasília, e foi em Brasília que comecei a tomar gosto por futebol, e eu lembro muito bem que eu era um menino muito tímido, e meu pai foi o cara que, tipo, me forçou, assim. Eu lembro que ele parou uma pelada que estava tendo, parou o jogo, uma pelada de rua, para o jogo que esse menino aqui vai entrar, ó. E eu, não quero não, pô, nem estou pedindo nada. Não, para. E aí, eu lembro, foi a primeira vez que eu joguei futebol, e, cara, fui pegando gosto, aquele negócio, pô, amanhã vem de novo, tal hora, não sei o quê, vai fazendo amizade. Os militares, eles moram normalmente em vilas militares, no caso de Brasília são as quadras, e, cara, muita gente, muita gente com muito filho. Normalmente tem irmão, então era molecada demais, muita moleque. E, cara, da sua idade, sempre tinha 30 moleques da sua idade. E começou, cara, futebol, brincadeira, muito jogo de rua. Eu também faço ainda, acho muito legal ter sido parte ainda, para ter feito parte de uma geração que brincou de futebol na rua. Acho que isso me ajudou muito, assim, em tudo, na vida, não só no futebol, mas na vida, a resolver seus próprios problemas, né? E aquele negócio ainda sem nenhuma atividade dirigida, negócio bem solto, tomadas de decisões, que hoje a gente fala bastante nisso no futebol, né? Formativo. Enfim, e daí eu comecei a jogar os campeonatos mais ou menos organizados pelas associações, cara, que, né, coisa de bairro mesmo, né? No Rio de Janeiro seria bairro, em outras cidades, lá em Brasília eram as quadras. Então, o bloco A contra o bloco C, né? E depois a quadra 113 contra a quadra 114, só que mais organizado, não era só aquela pelada, só aquele confronto, tinha uma tabela, tinha uma arbitragem, então começou a ter esse lance um pouco mais competitivo. E nesses lugares, naquela época, sempre tinham os olheiros, os famosos olheiros, né? Que foi uma dessas pessoas que me viu ali jogar ali, foi falar com meu pai e falou, pô, leva esse menino para treinar lá na ABB. E aí foi quando eu dei start nos federados, que a gente chama de federados. Aí mais compromisso, mais seriedade, né? Interclubes de Brasília e tal, uma coisa mais séria. E aí comecei a tomar gosto mesmo pela coisa, vi que eu gostava mesmo do futsal, de futebol, de treinar, eu sempre gostei de treinar, depois descobri muito isso, que eu não era um cara relaxado, eu gostava de treinar. E aí começou a partir daí esse negócio, pô, quero ser jogador de futebol, né? Quero, assim como todo mundo, eu quero ser jogador de futebol. Depois, com o tempo, fui percebendo que eu não sabia o que era realmente ser jogador de futebol. Você tinha aquele sonho, mas você não tem o que precisa fazer para ser um grande jogador de futebol, ou para se tornar, né, jogador de futebol profissional. Hoje, com o meu trabalho, poxa, essa experiência me ajudou muito. Até a gente vai acabar falando sobre isso. E aí fui nessa trajetória de infância e adolescência, chegou com 16, 17 anos, me formei, né, terminei os estudos, finalizei os estudos, estudei no Colégio Militar, que também fomentava muito o esporte. Toda a minha trajetória foi no Colégio Militar, então seriedade, disciplina, muito legal. Esporte, futebol, joguei em todas as seleções das séries onde eu estava passando, então jogava contra outras escolas, sempre competitivo, lidando com esse lado competitivo do futebol. Mas, como eu queria ser jogador, a gente tentou até, né, pô, então vamos para São Paulo para fazer um teste. Fiz um teste no Santos, já mais velho, já com 15 anos. Aí, pô, gostou, mais ou menos, vamos ligar, fica nessa situação, ninguém fala que não, nem que sim. E depois me mudei para São Paulo definitivamente para duas coisas. Uma era entrar em algum time, e aí eu fiz a peneira, né, a famosa peneira no Nacional de São Paulo, que é o que ainda infelizmente está. São outros tempos, mas ainda era um clube que revelava bastante, era uma quarta força de São Paulo. Na época que eu cheguei a fazer o teste, treinar um período lá, fui aprovado e fiquei um tempo, estava o Paulo César era 7-8 da minha geração, Paulo César que foi do Flamengo, foi do Fluminense, sim, lateral direito, chegou à seleção, e estava o Deco que é um ano mais velho, 7-7, famoso Deco Portugal, claro, e tudo mais. Então, era um clube que tinha esse tipo de jogadores, né? Então, pô, eu estou ali, estou no bolo, vou ser jogador, vou conseguir, mas era isso, eu não tinha
por vários fatores, hoje eu sei que não dava para eu ser jogador de futebol profissional, né? Não tinha preparação adequada. E nessa mesma época, como eu falei, que eram por 2 fatores que eu tinha ido para São Paulo, eu fui fazer o vestibular. Sabia que tinha que ter um plano B, a família também, né, não me deixariam, tipo, não fazer. E eu mesmo também percebia que eu falava, tem que fazer isso aí. Como, graças a Deus, tive uma boa formação, eu fui aprovado na Unesp Rio Claro em Educação Física, que também não tinha outro caminho, era isso aí mesmo, né? E aí ficou essa situação, né? Pô, foi aprovado lá, tem que ir, cara, vai. Mas eu, ao mesmo tempo, estava ali no grupo, tinha a Copa São Paulo na época que já era muito, né, badalada, digamos assim. Pô, os caras que vão para a Copa São Paulo, de repente, estoura, acaba num clube grande, não sei o quê. E eu ficava naquela, pô, será que eu estou no grupo? E os profissionais de educação física que me davam treino naquela época, treinador, preparador físico, eu ficava conversando com eles. E aí, professor? E eles falavam, cara, vai lá para faculdade, que é mais seguro, que vai te dar um futuro. E eu, pô, mas hoje eu treinei bem, mas você oscila bastante, você nunca tem uma coisa segura no futebol, a gente sabe disso, né? E no final, assim, um daqui, um dali, meu pai falava, o preparador físico vai, o cara falava assim, eu lembro que ele falava assim para mim, o Walter, se você for para lá, você vai ter uma formação muito, vai 10 mil vezes melhor do que a minha, cara. Né? Mas é difícil convencer um menino de 17 anos, inocente, cheio de sonhos, cheio de... Mas, no final das contas, eu decidi por ir e não me arrependo, foi uma das melhores fases da minha vida na faculdade, aprendi bastante lá. E chegando lá, já comecei a focar no futebol muito, muito rápido. Né? Com 17 anos, eu tinha recém saído do Nacional, onde eu estava disputando em alto nível, e já peguei um estágio de futebol, né, já muito cedo, então uma bola debaixo do braço, uns cones, umas argolas, e acompanhando algum treinador. O estágio era um projeto de extensão à comunidade, então era para atender a comunidade que era ali próxima da universidade. Então, era aquele negócio, 100 moleque, e eu tinha 17, tinha os caras que tinha 16. Sim. Então, putz, eu fui aprendendo tudo muito rápido, na prática também. Então, foi muito legal, porque como eu vinha também do futebol jogado, né, de ter sido jogador, apesar de eu não ter sido profissional, eu sempre falo isso também. Às vezes, né, pô, você não foi jogador profissional, você não pode falar de não sei o quê, do vestiário e tal, mas, cara, quem jogou a sua infância, base e o nível competitivo, não é acostumado com a rotina do que é o futebol, né? De repente não jogou em alto nível, não jogou nos melhores estádios, não jogou para 50 mil pessoas, mas teve uma experiência. Então, isso me ajudou bastante dentro da universidade também. E na universidade eu terminei os estudos muito jovem, então eu entrei já com 17 para 18, fiz 4 anos de bacharelado, né? O bacharel em educação. Me tornei bacharel em educação física muito cedo, com 20 e poucos. Ainda um pouco sem rumo, sem saber, engatei direto no mestrado, que era uma área de pesquisa, que eu confesso que na época não entendia muito bem, mas era aquele negócio, poxa, estou muito cedo ainda, está muito cedo, vou ficar mais um tempinho na faculdade também, né, onde também jogava, então jogos universitários, tal, era conveniente. E entrei no mestrado, fiz a prova também, passei, fui aprovado, entrei no mestrado, fiz um mestrado na área de biomecânica voltado ao futebol, mas legal. Não me satisfez também profissionalmente, pessoalmente. Não era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma área de pesquisa que tem muitos amigos que continuam, que seguiram para essa área, e a gente bate sempre um papo quando a gente se encontra, e eles sabem da minha eu não era muito a minha praia, quando eu entrei para educação física, eu sempre pensei, cara, eu quero promover o desenvolvimento de crianças e jovens. Isso sempre tive comigo. Então, até hoje em dia, eu falo para mim mesmo e falo sempre que eu converso com as pessoas. Hoje eu tenho o trabalho dos meus sonhos, assim. Eu sou totalmente realizado profissionalmente porque eu trabalho com 2 coisas que eu sou apaixonado: futebol e criança, né, adolescentes. Então, todo dia que eu vou trabalhar hoje, e todo mundo às vezes fala, pô, presidente da referência, mas, cara, eu estou dentro do campo direto, sempre. Assim, sempre que eu posso, estou dentro do campo, porque é o que mais me satisfaz mesmo. E isso dificultou eu seguir nessa área de pesquisa. Então, eu terminei o mestrado muito jovem, já tinha tudo para engatar no doutorado, mas era um caminho quase que sem volta, porque aí sim, o doutorado, você já termina ele já numa fase mais adulta, mais madura, você fala, pô, sim, eu vou dar aula para a universidade, esse é o meu lugar. Estabilidade
uma estabilidade talvez financeira e tal, isso já consegui entender, mas algo me puxava e falava, cara, mas é isso mesmo? Você vai dar aula para universitários? Que não era minha praia. Eu queria dar aula para criança. Queria dar treino para criança, trabalhar com futebol e criança, adolescente e ver aquele negócio melhorar. Né? A gente vê aquele menino que corre errado, corre certo, chuta errado, chutar melhor e disputar e campeonato, aquele negócio, toda aquela história que eu tinha vivido. E aí eu fiz uma maluquice, fiz uma maluquice de moleque jovem. Na época que eu estava no mestrado, tinha vindo visitar a gente um professor da Universidade John Moores, lá de Liverpool, John Moores University. O cara lá de Liverpool, e eu fui o responsável, como era o mais velho da área de biomecânica, ele era responsável pelo laboratório de biomecânica lá de Liverpool. Ele falou, Walter, você vai ficar com ele aí, mostra a faculdade para ele, desenrola com ele aí, tal, no inglês e tudo mais. E, cara, eu me conectei com ele, pô, eu fiquei o dia todo com ele, o que você precisa, tal, aqui, ali, tal. Ele deu as palestras dele, eu estava sempre junto. Então, quando ele foi embora, a gente manteve contato por e-mail. E aí, pensei bem, falei, pô, cara, não posso perder talvez essa oportunidade, mas aí eu também tenho que falar uma verdade aqui, como não é só futebol, a Camila, que é a minha atual esposa, então, pô, deu tudo certo, a gente se conheceu na faculdade, e ela falou assim, ó, eu tô indo para a Europa. Falei, mas por quê? Não, porque eu quero ir para a Europa, eu vou para Barcelona. Então, nós éramos namorados, a gente estava namorando, e ela foi para Barcelona, cara. Tipo, me abandonou. E eu falei, caramba, cara, e a gente ficou se comunicando por e-mail. Naquela época era por e-mail, não tinha ICQ, nem WhatsApp, nada. Nem isso aqui, né? Então era e-mail, pô, como é que tá aí? Aí demorava o e-mail, aí até ler tudo e tal. E ela já estava em Barcelona. E aí também foi engraçado, porque o meu mestrado, cara, foi demorado, foi moroso o meu mestrado ali. Mas quando ela foi, irmão, a minha tese acabou rapidinho. Defendi. Já entrei em contato com o professor falando assim, eu gostaria de fazer um estágio em Liverpool. E ele aceitou. Legal. E aí, era o pretexto que eu tinha também. Hoje em dia, todo mundo já sabe disso. Meu professor Sérgio Cunha, orientador, se estiver ouvindo e vendo, ele vai falar putz, tal, mas ele já sabia. Essa foi a realidade. Eu fui para lá realmente porque eu não queria também abandonar. Eu tinha que ter um propósito, mas a Camila eu queria estar próximo dela, queria ver e, cara, queria abrir os horizontes para a Europa. Imagina a Europa. Falei, pô, vou ficar no mínimo 3 meses lá. E aí, resumidamente, essa parte da minha vida, eu fui para a Europa, em Liverpool, e fiquei 10 anos lá. Não em Liverpool, mas fiquei 10 anos na Europa. Porque eu fui para a Europa, fui para Liverpool, fiquei estudando, fiquei aprendendo inglês, ia nas reuniões, fazia parte dos estudos dos mestrandos e doutorandos da universidade, então aprendia, era sujeito das atividades dele, aprendi muita coisa sobre biomecânica, mas percebia que não era muito a minha praia. E aí acabei de lá mesmo transmitindo para o meu orientador, olha, eu não vou dar continuidade no nosso projeto não de mestrado, doutorado, minha ideia é ficar por aqui. Ele ficou muito triste comigo, eu ia ser o primeiro doutorando dele, né? Hoje em dia ele tem uns caras muito mais feras que eu, que seguem lá, que são os meus amigos, que vieram depois de mim, mas eu não ia conseguir mesmo a sequência disso, ia ser um profissional triste, vamos dizer assim. E aí de Liverpool, eu fiquei em contato com a Camila, ela veio me visitar um dia, uma semana, ela veio visitar em Liverpool, Liverpool, cinza, frio, né? Eu do Rio, ela é de Santos, a gente gosta de praia, ela veio me visitar e eu fui visitá-la um dia lá em Barcelona. Aí, meu amigo, quando eu cheguei em Barcelona, que eu vi aquilo lá, ela morava numa cidadezinha próxima de Barcelona, que nem é Barcelona, mas é praiana também, litoral. E aí eu falei, cara, não vou mais sair daqui, cara. Era praia, sol, latino, povo e tudo. Eu falei, cara, isso aqui é o paraíso. E aí me mudei assim cara, na paixão mesmo, vamos se juntar e tal. Foi aí que eu e a Camila a gente se juntou mesmo, até falando aqui da nossa parte da minha vida mesmo, né? A gente se juntou mesmo aí. E depois daí eu comecei a lutar, a voltar com a ideia do futebol. Por quê? Quando eu cheguei em Barcelona, aí Camilo também pode dar seu depoimento depois, que eu acho que a gente já conversou sobre isso.
pô, o imigrante, né, ainda mais o latino e tal, ele tem que se virar, cara, num lugar como, né, num lugar como a Europa, onde você chega uma hora que acaba o seu dinheiro. Para eu ir para Liverpool, eu fiz todas as minhas economias, eu vendi meu carro, eu falei com meu pai, falei com ela, pô, tô indo para lá, fui com um valor. Cara, esse valor em real acaba assim, né? Então você tem que se virar. Então eu trabalhei um pouquinho de tudo lá em Barcelona. Fui garçom, fui entregador de não sei o que e tal, ajudante de instalação de internet. Cara, isso fez eu também crescer bastante, porque comecei a valorizar algumas profissões que infelizmente no Brasil, de repente você desvaloriza só porque você tem um curso superior. E, cara, você começa a ver que são dignas do mesmo jeito. E hoje em dia a minha cabeça mudou, né? Depois dessa fase que eu tive lá. Mas foi uma fase marcante, foi muito legal, porque assim, eu trabalhava dessas coisas, mas não levava no menor jeito, né? Me esforçava, mas não levava jeito. Então o garçom quebrava as coisas, pegava os pedidos errados, entendeu? É isso, eu escutava ali o catalão falando, o que você quer? O cara, não sei o quê, falava uma palavra, cara. Aí eu tentava transmitir a palavra. O Camilo, você vai rir dessa aqui, ó. Essa eu não sei se eu já te contei. Lá tem um prato que é muito famoso, todo mundo conhece. Pulpo à la gallega. Pulpo à la gallega. Pulpo é polvo, né? A la gallega, da Galícia. Chama pulpo à la gallega. Cara, eu não sabia nada de nada, mas estava trabalhando. Então, pois não, o que o senhor quer? Ele falou isso, pulpo à la gallega. Cara, eu não sabia, não escutava, não entendia. Aí eu, perdão, né? Perdão, falando tudo errado. O cara, pulpo à la gallega. Eu falei, cara, fui lá na menina assim, falou assim, ó, pulpo com gaietas. Cara, ela falou assim, o quê? Eu falei, pulpo com gaietas. Gaietas é biscoito de, tipo, biscoito recheado. Imagina, ela falou o quê? Eu falei, pulpo com gaietas. Ela, começou a rir muito, cara. Começou a rir muito. Mas esse episódio era legal porque, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando nesses lugares, eu já tinha batido na porta do time da cidade para falar assim, ó, eu tenho 24 anos e jogo futebol. E aí, posso fazer um teste aí? Cara, eu virei jogador de futebol de novo, Camilo e Pedro. Tipo, eu fui aprovado no time e eu lembro que o dono do restaurante falava assim, você não vai entrar lá, pô, isso aqui lá, os caras jogam muito, tal, não sei o quê. E eu continuava num ritmo razoável, né, de futebol, porque eu joguei no universitário e tal. Então, eu, com 24 anos, me senti jogador de futebol de novo, cara. Porque eu entrei para o time, fui disputar um campeonato que é a Preferente lá. Preferente é como se fosse a quinta divisão da Espanha. Vamos lá, primeira divisão de jogos grandes. La Liga. Segunda divisão, terceira divisão, que ainda é nacional. Depois tem a primeira catalana e a Preferente. Falei, cara, eu tô aqui. Eu tinha meu uniforme, eu tinha tal, treino organizado e tal. E, cara, aí abriu a minha cabeça para o futebol, o entendimento do futebol. E aí, o que eu fazia? Eu falava, olha, eu sou professor de educação física, eu posso dar treino para os moleques. Então, eu ganhava um dinheirinho por ser atleta do clube, eu ganhava um dinheirinho por treinar a base do clube. Eles me deram o último time lá, falou, esse brasileiro aí não sabe nem falar. Mas, cara, toma aqui o time aqui, o pré-Benjamin. Pré-Benjamin é tipo o nosso fraldinha na nossa época, né? Lembra? Os meninos não sabiam nem andar. A roupa, fraldinha sub-8. Fraldinha, né? Mamadeira, a roupa lá no joelho, né? As camisas lá no joelho. E, cara, foi muito legal, porque, assim, eu consegui meio que pedir demissão do lugar onde eu estava, a despeito do chefe que falava que eu não ia conseguir. Eu falei, vou ganhar um pouquinho menos aqui, mas eu estou fazendo o que eu gosto, cara. Eu vou jogar futebol e vou dar treino para os meninos. E, pô, cara, a minha cabeça fez assim em relação ao futebol, cara. Porque eu nunca tinha tido treino de futebol, como a gente sabe hoje aqui, a gente sabe, entendeu? Eu vim numa geração que eu jogava bola. Eu jogava bola, mesmo nos clubes onde eu passei. E eu não estou falando mal dos treinadores que eu tive. Cara, claro. Era aquilo, a cultura era aquela, era aquilo, não tinha um estudo, não tinha, né, era geração para geração. E lá, na Catalunha, né, mais precisamente em Sitges, que foi a cidade onde eu cheguei, e o time ao qual eu joguei, o Unió Esportiva Sitges, foi a primeira vez que eu peguei, tipo, sei lá, um exercício com 3 coletes.
Eu não entendi nada. Falei, cara, e agora? Um coletivo, uma galera de verde, outra galera de vermelho, outra galera de azul. Para quem que eu toco? Eu era adulto e eu estava perdido. E hoje em dia a gente dá treino para menino de 7 anos de idade que entende já o que é um coringa, o que é um exercício de posse, que sai muita. E eu falei, caramba, cara, agora eu comecei a entender um pouco mais. E foi uma das melhores fases da minha vida como atleta, como jogador. Joguei muito bem, modéstia à parte. Assim, eu cheguei no meu nível máximo, assim, jogava bem, consegui ser titular no clube, consegui avançar de fase e tal, foi muito legal. E eu consegui transferir um pouquinho aquilo que eu estava aprendendo para a molecada, né? E aí foram... Pô, eu joguei, eu fiquei lá em Barcelona, fiquei acho que uns 8 anos, né? Assim, entre Sitges e Barcelona. Fui jogando em vários times, saí do Sitges, voltei a jogar futsal e tal, mas sempre ligado com futebol, sempre dando treino para a molecada, sempre vinculado aí, aproveitei, já estava lá, depois você começa a ficar um pouco mais, começa a se assentar, começa a ter um pouco mais de estabilidade financeira, aí busquei alguns cursos, então fiz um curso de preparação física para esportes coletivos na INEFC, na Universidade da Catalunha, fui fazer estágios no Barcelona, coach clinic e tal, fui começando a procurar isso aí, fui crescendo nesse sentido em termos de conhecimento. Eu sempre falo que eu pude beber da fonte do futebol catalão, da cultura catalana, porque ao mesmo tempo que você está lá, você vai nos jogos. Então, cara, você ir no estádio lá, você ir no Camp Nou, não é simplesmente no Camp Nou, principalmente que a gente que gosta e que gosta de estudar também, cara, ir para lá, ir no Camp Nou é você ir respirar a cultura do futebol catalão ali, mas muito. E jogar, acho que o Camilo também passou por essa experiência, né, jogar no futebol catalão. Cara, você tá ali, você fala, cara, é diferente, é isso aqui. Então, depois que eu estava já no final da minha fase lá, eu meio que me aposentei como jogador, né? Falei, putz, acho que eu tinha uns 32, 33. Falei, pô, já deu. Já deu, a Camila engravidou, a Camila ficou grávida, Kaique nasceu lá. Então, meu filho mais velho nasceu em Barcelona. E a gente já estava com o projeto de voltar. E aí, pô, um grande amigo em comum nosso também, que é o Gustavo, né? O Gustavo Albernaz, era amigo de pelada lá, de jogar bola também. E ele estava voltando para o Brasil no projeto, ia ser o coordenador da FCB Escola, que é o Barcelona, ia montar uma escola de futebol no Brasil. E eu ainda estava em Barcelona. Eu falei para ele, cara, eu estou pensando já em voltar para o Brasil. Se tiver alguma coisa em São Paulo, eu tenho interesse. A gente ficou em contato, a FCB Escola foi um sucesso no Rio, onde você acha que estava já desde a primeira turma, né, Pedro? Depois o Camilo veio a participar. E eu fui convidado pelo Gustavo para, olha, vai abrir uma sede em São Paulo, precisamos de alguém. E aí, cara, falei com a Camila, falei, ó, tá na hora da gente voltar, o Kaique já nasceu aqui, já tinha essa ideia, já nasceu em Barcelona, já tinha a ideia de voltar para o Brasil, para o Kaique ficar perto dos avós. Então, também foi uma decisão acertadíssima nossa. Hoje, o Kaique tem 8 anos, vai fazer 9 agora, semana que vem, daqui a 2 semanas. E uma semana. E, cara, é isso. A gente acertou na decisão de ter voltado. Meus pais aqui, os pais dela também, todos bens, todos saudáveis. Falaram, pô, vamos voltar. E eu voltei para ser coordenador da FCB Escola em São Paulo. E aí eu lembro que eu falava, porque eu sempre fui muito, talvez, humilde, sei lá se essa palavra, humilde demais, exageradamente humilde, falando, pô, eu acho que eu não estou preparado para esse cargo, eu acho que eu não estou preparado para esse cargo, sabe? Em várias situações da minha vida. Mas essa, eu lembro que eu falei, cara, não tem ninguém melhor do que eu para ser coordenador do Barcelona no Brasil. Pô, eu falo catalão, eu falo espanhol, eu falo catalão. Eu joguei lá na Catalunha. Eu conheço cada rua dali do Gótico, do Boni, sabe? Falei, cara, eu conheço, eu sei o que é o futebol catalão. Tanto é que hoje, acelerando um pouco a história, na minha saída da FCB Escola, eu lembro que eu falei, cara, tem gente aqui dentro que é menos Barça do que eu. Porque eu saí do Barça, mas o Barça nunca saiu de mim. E nunca vai sair. Então, eu fui convidado para ser coordenador, fiz a montagem, na verdade, então, por seleção de treinadores, junto com o Domi, na época, que outro mestre, né, cara? Um cara que eu aprendi muito, sigo aprendendo.
mestre, me ajudou bastante também, e junto com ele foi seleção de treinadores, coordenação de equipes, montagem de campeonato, as seleções, cara, as seleções de São Paulo foi a gente que começou a montar, porque era uma coisa muito interna, né? Ficava naquela bolha, digamos assim, a gente começou a falar, cara, esses meninos são bons, os meninos que estão chegando são bons, estão aprendendo coisas, os treinadores também, a gente precisa soltar, eles precisam jogar fora e tal, então, foi aceito, o Domi aceitou, porque era uma coisa, o Barça tem, né, as suas dificuldades de aprovar as situações que ficam fora do controle, né, dali, eu até entendo, mas enfim, conseguimos conquistar isso. Cara, a gente foi crescendo dentro da FCB Escola. Vivemos um momento de auge lá dentro, com 800 alunos, com viagens para Barcelona, campeonatos, com as seleções da FCB Escola disputando campeonatos externos e indo bem. E aí depois, cara, como, né, as coisas acontecem, dificuldades internas, administrativas e tal, o projeto foi diminuindo, foi perdendo força, começou a ter uma série de demissões aí por várias situações e eu também acabei entrando nessa barca aí, nessa situação de, você não vamos prescindir dos seus serviços aí. Também entendo, é normal, acho que dentro de uma empresa, queira ou não, é um negócio, né? E aí foi até nessa fase que acho que o Camilo chegou. O Camilo chegou na FCB Escola um pouco para participar, ajudar, porque era uma fase difícil. E eu conheci o Camilo lá e foi, acho que o Camilo vai lembrar disso, assim, teve um choque, assim, veio o Camilo, porque eu estava numa fase da vida que era preocupante para mim. Eu estava pressentindo que as coisas não estavam muito bem. Eu tinha algumas ideias do que eu podia fazer se eu caísse, se eu saísse de lá. E o referência era uma chama que estava na minha cabeça, ainda sem nome, ainda sem nada, mas tipo assim, o que eu vou fazer, né? Eu sou morador de Santos, eu moro em Santos. Então, para quem não conhece, regionalmente, assim, descer a serra, né, e subir a serra. Ir para casa é 1h30 e tal, mas era uma coisa que eu tinha escolhido. E eu pensava, se eu sair da FCB Escola, que é o meu ganha-pão, que é uma coisa que eu amo, eu amo, mas é o meu ganha-pão, então não é simplesmente, tipo, deixa para lá. Eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para criar os meus filhos, para sustentar minha família. E eu pensava, em Santos, se eu ficar em Santos, cara, eu vou ficar pequeno, entendeu? Eu vou ficar pequeno. Eu sabia que eu, né, junto com os treinadores, tínhamos um potencial. E aí foi nessa fase que eu até conversei bastante com o Camilo na época e a gente teve alguns conflitos, porque o Camilo cutuca nas feridas, né? O Camilo tem esse perfil de tipo, e aí, mano, e aí, tum. E o caramba, esse cara tá mexendo comigo, né? E tá, mas vai, fala e tal. Então, até aproveitando, foi isso. Eu lembro que o Camilo, já falei para ele isso algumas vezes, mas não assim, então eu fico até emocionado, cara. O Camilo falou assim, tá bom, você vai sair, vai fazer esse seu projeto aí, mas e aí, qual que é o seu sonho? Eu falei, caramba, que pergunta, cara. Eu sou homem feito, já tô velho, já pai de família, você perguntar qual que é o meu sonho, porque na vida, às vezes, a gente esquece que a gente tem sonhos, né, cara? Daí eu falei para ele assim, putz, Camilo, que pergunta, hein, cara, mas eu acho que o meu sonho eu falei assim para ele, mudar, eu falar assim, mudar ou, cara, ser um grãozinho de areia no sistema de formação da base no Brasil. Mas eu lembro que eu falei isso e comecei a me justificar, sabe? Eu falei isso, falei assim, mas também eu sei que não sei o que. Aí ele me parou e falou, Walter, se o seu sonho é esse, mano, vai lá, vai atrás. Camilo falou isso para mim, na época. Eu falei, caramba, mano, será mesmo? E aí aconteceu, cara. Eu saí da FCB Escola conturbado, foi difícil pra caramba, assim, muito difícil, me fez crescer muito. Chamei as pessoas que eu confiava também, treinadores que, hoje, que beberam da fonte também de uma metodologia que a gente sabe que é uma metodologia de sucesso. E aí, cara, fundei o Referência como uma escola de futebol, um projeto competitivo com a ideia de realmente essa, vamos competir, vamos tentar implementar algumas coisas que nós aprendemos, mas também não esquecer da coisa brasileira que a gente tem e competir. Só que, assim, vamos competir com valores, vamos competir bem uniformizado, vamos competir bem educado, e não na bagunça que a gente estava acostumado, assim, era uma coisa bem separada. A escolinha não pode empurrar ninguém. Competição tem que matar o adversário. E eu falava, cara, vamos achar equilíbrio, a referência vai ser esse equilíbrio.
referência vai ser esse equilíbrio. Ninguém vai cuspir na cara de ninguém, nem vai, sabe? Mas também ninguém vai ficar aqui, e deixa o cara fazer o gol para empatar o jogo. E o referência nasceu dessa ideia. Tanto é que o nosso lema é esse, né? Assim, nascemos para competir e competimos sem deixar de formar. E assim foi, cara. O Referência começou como uma escola de futebol, subvencionado pelos pais, os pais que acreditavam também na ideia de competição, foi crescendo. A gente teve sempre uma filosofia de clube. A Referência, desde o início, parecia que a gente era meio maluco, assim, porque falou, pô, vocês são uma escolinha, vocês estão aí metidos a clube, mas a gente tinha uma filosofia de clube. Eu implementava isso junto com os treinadores abraçavam a ideia, e vamos lá, horário, organização, entrada, saída, jogo, seriedade, isso aqui não é brincadeira. Duas vezes na semana, às vezes, de treino, né? Ou 3 vezes na semana de treino, mas era tipo, isso aqui é sério, vamos lá. Cara, isso foi em 2018, aí o escudo mostra a data da fundação, 2018. Cara, 2019, 2020 teve pandemia, 2021, 2022, com muito trabalho, que aí sim não dá para eu ficar detalhando, porque foi muita coisa. 2022, cara, Referência bate Federação Paulista, filiado à federação, disputa do Campeonato Paulista. Estamos aí, estamos no grupo do Água Santa, São Bernardo, São Paulo, Esporte Clube Brasil, e vamos disputar o Campeonato Paulista em 2022, cara, coisa que lá atrás, quando o Camilo me perguntou aquilo, eu não nem sonhava que um dia eu ia estar onde eu estou, onde o Referência está. E é isso, cara. A trajetória é essa aí. E feliz pra caramba, porque, queira ou não, vocês dois. Você estava na última do Barcelona, né, Pedrinho? Você estava ali na dia que eu acho que falei, putz, cara, os caras vão me mandar embora e tal. Então, assim, vocês dois fazem parte dessa trajetória com certeza absoluta, pela convivência que a gente teve, ainda que rápida, pouca distância, mas desde a minha infância até a chegada do presidente Walter Júnior, essa é a história aí. Cara, muito, muito maneiro, Valtinho. Muito maneiro. Assim, e falo, e não é nem um pouco da boca para fora. Não é porque a nossa conversa aqui vai para o Spotify, a nossa conversa aqui vai para o YouTube. Nada disso, assim. Falo com a maior sinceridade do mundo que e eu tenho certeza que o Camilo também, cara, a gente fica muito feliz com essas conquistas suas, né? E claro, não são conquistas só suas, mas são conquistas suas, da tua família, da galera que está contigo aí desde o início do projeto. E eu acho que foi importante também você falar de todo esse teu período aí, desde a tua infância, como você falou, pô, pai militar. E a gente sabe, né, que quem tem como característica alguém na família assim, sabe que a pessoa dificilmente fica muito tempo num só lugar, né? São pessoas que estão sempre rodando muito, porque é algo que a profissão pede. Depois você, e aí por conta própria, foi para a Europa para estudar. Então você foi uma pessoa que sempre, assim, inicialmente teve isso de maneira natural, né? Por conta, claro, da questão dos seus pais, de mudança e tudo, mas depois por escolhas próprias, né? Você, pô, vamos embora, vou sair aqui do meu conforto de repente para ir em busca de algo novo, para vivenciar algo novo, e depois vou sair daqui e vou para algo novo também, enfim. E aí, inevitavelmente, tem como não poderia deixar de pegar esse gancho, porque num dos episódios que a gente estava gravando, até antes de começar a nossa conversa, a gente falou sobre a variabilidade, né? E a gente levou para a vertente do futebol, mas também para a vertente da vida. E isso, assim, o que você falou nesse início, metade do episódio até agora, é isso. Assim, a tua vida teve muita variabilidade. Você foi exposto a estímulos, porra, totalmente diferentes até agora. E acredito que, assim, isso é muito você. Eu não tenho dúvida que vai permanecer assim, né? E aí a minha pergunta vai nesse sentido, assim, o Valtinho. Como essas tuas experiências, né, ajudaram a você estruturar, e aí eu vou falar de maneira mais voltada ao futebol,
estruturar o que hoje é a metodologia do referência? Cara, talvez eu não tenha falado aí, eu tive uma sorte, porque assim, eu me rodeei de pessoas muito boas e talvez até melhores do que eu. Então, quando eu montei o Referência, vieram comigo treinadores, amigos. Então, primeiro, cara, já começa por aí. Os caras são amigos, os caras são parceiros. E os caras manjavam muito. Só que ainda assim, 2018, eles não manjavam tanto quanto hoje eles manjam. Sim. Então, praticamente eu não montei, cara, a metodologia do Referência. Praticamente a metodologia do Referência foi montada entre várias mãos de todos esses treinadores aí. E eu acho que talvez essa variabilidade aí, ela tá, na verdade a metodologia ela não existe, cara, ela é viva, né, um organismo vivo, porque a gente está vivendo coisas que cada hora é uma coisa nova mesmo. Então a gente estava lá na escolinha, o referência, eu lembro muito bem, a gente, quando o referência nasceu, a gente já colocou os moleques para jogar a Copa São Paulo da Associação Paulista de Futebol, porque a filosofia era: a gente quer jogar contra os mais fortes. Dá para jogar o Campeonato Paulista? Não, porque vocês não são federados. O que é abaixo do Paulista? A associação. Então vamos jogar a associação. Aí a gente colocou todo mundo do sub-9 ao sub-17 na associação. Só pancada, a gente perdia de 5-0, 6-0. Tanto é que no início do projeto, o referência era tido como aqueles playboyzinho lá que perde jogo, que só perde, sabe? Mas a gente ficou firme e tal. Então, assim, a gente passou por vários processos que foi adaptando. Então, a própria metodologia, a própria forma de treinamento, os treinadores no dia a dia tinham que falar assim, cara, a gente vai ter que treinar cabeceio no tiro de meta adversário. A gente nunca tinha pensado em treinar. Mas por quê? Porque todo sábado e domingo que a gente ia jogar, ninguém dos outros times saía jogando. Então, estou dando um exemplo aqui. Né? Então, assim, a gente nunca tinha treinado cabeceio do tiro de meta, porque, saiu um gol aqui, vocês perceberam, né? Não sei se está vazando muito áudio aí. Saiu um gol aqui, foi no campo. E aí, cara, é assim, a gente vai ter que treinar algumas coisas que acontecem na realidade que a gente não pode deixar de treinar. A gente não pode fingir que a gente não vai viver isso, porque futebol competitivo é isso. Então, vamos lá. Estou dando um exemplo que isso aconteceu e tem acontecido, né? A metodologia do referência é uma metodologia viva, uma coisa viva que está em constante mudança de acordo com as necessidades. Né? As necessidades, e aí a experiência também nos traz algo que a gente pode deixar como esqueleto, né? Como filosofia ou como perfil né? O que a gente quer como instituição, o que a gente quer dos jogadores, dos atletas, mas realmente essa variabilidade que você falou aí, ela é constante mesmo. Eu acho que assim vai ser para sempre. Valtinho, fico muito feliz te ouvindo, né, a tua história e vendo como você foi construindo, né, coisas e às vezes ainda que a gente esteja passando por um momento que pode chegar a ser difícil, acho que nem sabemos que as coisas que vamos construir já estão sendo construídas, né? Até nesses momentos de dificuldade, né? Como acabamos sendo o resultado dos bons momentos, mas também desses momentos de dificuldade. Eu fico muito feliz por você. Cara, eu queria conversar com você voltar nessa questão da metodologia, né? Porque eu concordo com você, né? A gente não pode fingir que há coisas que não acontecem, né? Que às vezes, talvez, tem time que só treina com Rondo e depois vai no domingo e bate bola pra frente, né? Acaba sendo a mesma parada, né? Acaba sendo uma questão que como fingida, né? Como você bem falou, que a forma de treinar não reflete quem somos realmente, né? Então, dentro do que é a referência, fora dos conteúdos, né? Que você bem falou, a gente tem escanteio e tem que bater de cabeça. Não tem jeito, né? Faz parte do jogo.
Mas dentro do que o treino, esse processo de treino, e baixando, né, a, a parte mais abstrata do que pode ser a parte metodológica, como é que um treino dos times do referência? Fora dos conteúdos, né? Quais são as principais formas didáticas que o referência usa? Até onde você possa compartilhar, né? Que eu entendo também que pode ser que tem coisas que... Segredo, né? Não sei se segredo, mas obviamente vocês estão fazendo uma coisa diferente do que fazem os adversários, né? Por isso vocês estão crescendo tanto e os adversários talvez não. Eu não sei se a gente está assim, crescendo mais do que os outros. Eu acho que a gente está crescendo. Acho assim, é visível que a gente está crescendo no cenário esportivo São Paulo e tal. E acredito muito que é devido à nossa metodologia, à nossa maneira de encarar os treinos, né? De maneira geral, o que eu posso dizer é assim, a gente trabalha muito com o jogo, né? Com o jogo. A gente entende que o futebol é um jogo e para você treinar um jogo você precisa jogar. Essa é uma das premissas. Então, isso gera muito debate interno aqui entre nós, com os treinadores, com treinadores parceiros, com treinadores amigos, com cursos que a gente faz, que é aquela dicotomia do analítico com o global, né? E assim, se a gente pudesse falar como que é o referência, a gente está muito mais voltado para o global, muito mais voltado para o jogo, numa não divisão de mecanismos do jogo. Então, você dificilmente vai ver um treino do referência em que a gente vai estar falando assim, hoje eu treinei fundamento, né? Hoje eu treinei a parte física. E isso no Brasil ainda é bastante comum, pelo menos, né? Ainda é. Acho que está mudando isso, mas ainda é bastante comum. A gente faz curso, conhece equipes de grande porte que ainda fazem isso. E eu não estou falando que é certo nem errado, mas que para nós, para o referência, a gente procura dividir os treinamentos em objetivos, né? Para que eu vou fazer isso? O que eu quero? Eu quero treinar a minha saída de bola. Eu vou sair jogando? Sim, a ideia é essa, manter sempre a posse e ficar com a bola. Ok, então eu vou sair jogando. Como que eu vou fazer para atingir esse objetivo? E aí os exercícios são criados para que simulem situações reais de jogo para esse objetivo. Então, mas como a gente falou, vai ter situações que a gente vai ter que defender um tiro de meta no alto. Como que a gente vai fazer? Ficar chutando bola e cabeceando, ou a gente vai criar algum mecanismo que tenha situações de jogo envolvidas para que os atletas tenham esse estímulo e tenham também esse repertório. A gente acredita muito nisso. Ainda não sei se isso se é o melhor, né, Camila, porque por causa disso mesmo, às vezes a gente nós temos algumas discussões, então falou, putz, será que esse tal desse 11 contra 0 não é interessante fazer de vez em quando? Será que esse tal de finalização 1 contra 1, toca para o treinador devolve e chuta 1000 bolas, será que não é interessante? A gente tem essas discussões, mas também nós estamos num momento do referência em que a referência não tem a melhor estrutura do mundo, a referência não tem os melhores espaços do mundo para treinar, nem um horário amplo. Então, dentro do que a gente tem de estrutura e tempo, a gente precisa ter o treinamento mais voltado para o que a gente acredita que é o jogo possível. Então, de repente, a referência crescendo e tendo mais tempo, horários, campo, estrutura, a gente consegue separar e fazer alguma coisa do tipo mais analítico. Olha, vamos pegar só esses zagueiros, isso, por exemplo, a referência não faz. Vamos pegar só esse grupo aqui, só os zagueiros, vamos treinar, sei lá, bola aérea. Vamos pegar só aqui o meio de campo, vamos treinar, fazer o rondo para distribuição de jogadas. Esse tipo de coisa a gente não procura fazer. Não sei se era por aí Claro, também que você perguntava. Sim. Eu gostei muito da resposta e gostei muito de duas coisas que você falou, né? Que você falou que tem muito debate interno, né? E, cara, realmente eu acho isso
essencial, né? Que acho que é legal ter uma direção, né? Mas essa direção que seja compartilhada por todo mundo, mas a partir dessa direção, cara, vamos conversar, né? Eu vejo, tô vendo isso, e você o que tá vendo? Ah, mas eu, porque no final todo mundo eh, tem um processo de configuração próprio, né? E eu acho que é legal essa diversidade, né? Dentro do clube que possa permitir o outro que você falou, que é essa construção constante do método, né? Que eu acho que às vezes falamos da metodologia como uma coisa rígida, né? Que tem que ser assim, tipo dogmático, né? E, cara, às vezes esquecemos que o método é contextual, né? O método não existe realmente. O método é uma coisa que vai se construindo dia a dia, né? Com o processo e a contribuição de todo mundo, de todos os envolvidos. E eu acho isso muito legal. E Valtinho, já quase estamos encerrando, né? Porque estamos chegando a 1 hora de podcast. Caramba, já? Cara, realmente não queria acabar sem. Falei muito, pô, no início. Podia Não, ter cara, falado rapidinho. Ó, que começou isso, lá no Rio e terminou lá aqui. que isso, que isso. Não, não, eu queria conversar com você porque eu acho que isso que você fez, realmente, já, eu tô falando da criação do clube, né? Que, cara, que eu acho que talvez tem muito ouvinte do Vantagem Posicional que que gostaria de poder fazer isso algum dia, né, no seu estado, na sua cidade, mas quase como uma questão de começar um podcast, só que ainda mais difícil. Muita galera quer fazer, muita galera quer fazer, mas a galera fica com medo às vezes, né? De será possível? Será que eu consigo fazer? Será que entendeu? Que a galera tem como muito medo, muito respeito a Sim, isso. sim, sim, E sim. eu gostaria, se você puder, compartilhar com os nossos ouvintes mais ou menos como é que foi esse processo, desde a parte mais administrativa, desde a parte mais burocrática. Tá legal. Desculpa, e as dificuldades que você encontrou no caminho, né? Vamos esperar o Pedrinho aí ou posso seguir? Pode continuar sem problema. Tá legal. Cara, eu acho que isso aí tem muito a ver com o meu perfil também, Camilo. Isso que o Pedro falou da variabilidade e tal, eu não tive muito medo de tomar decisões. Elas foram pensadas assim, mas eu sempre entrei de cabeça e falei, vai dar certo. Então, e não foi fácil mesmo, porque eu poderia ter desistido várias vezes. Claro. Então, acho que talvez o grande lance da situação minha particular é não ter desistido, porque eu me vi no fundo do poço várias vezes. Assim, no fundo do poço, assim, pô, não vai dar certo, não tem aluno, não tem dinheiro suficiente para pagar os treinadores, isso passei algumas vezes, né? E também dizer que, assim, tudo veio de um sonho, tudo veio de uma meta e de uma ação, mas não posso deixar de dizer que, assim, hoje o Referência está no lugar onde está como clube, porque eu tive duas principais pessoas que hoje são os meus sócios, que é o Carlos e o Marcos, o Carlão e o Marcão, que são meus amigos e são meus sócios, que trouxeram uma pessoa que hoje é o investidor do Referência. Claro. Então, eu não conseguiria fazer nada se eu não tivesse esse aporte financeiro. Esse investidor acreditou também nesse meu sonho lá atrás, que se transformou em meta, que se transformou em um projeto. Então, não foi também simples falar, olha, eu sou referência, me dá um dinheiro aí. Né? Tivemos que ter várias conversas, fazer uma apresentação profissional, colocar a planilha para que ele entendesse que nível de investimento seria, qual o possível retorno dele como clube, venda de jogadores e tudo mais. Então, eu acho que, assim, se você tiver pessoas do seu lado, acho que sozinho ninguém faz nada, primeira coisa, eu acho isso, acho muito difícil, acho praticamente impossível
o cara fazer alguma coisa sozinho desse nível. Então, tem que se rodear de pessoas capacitadas e que sejam fiéis mesmo, que estejam remando para o mesmo lado e trabalhar bastante, acreditar no trabalho. Assim, eu acho que essa minha situação foi assim. Falando de coisas específicas, das dificuldades, para você se filiar à Federação Paulista de Futebol, até 2 anos atrás, o investimento era de R$800 mil. Você era obrigado a ter um time profissional, ou seja, pagar profissionais na carteira de trabalho, jogadores profissionais na carteira de trabalho, e ter um estádio com no mínimo 5 mil pessoas. Então, isso praticamente inviabilizava qualquer clube novo que quisesse assim. Eu quero ser um time novo, cara. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Principalmente em São Paulo. De repente, em outros locais com muito dinheiro, você consegue. Você consegue construir um estádio, sei lá. Mas em São Paulo não tem mais espaço para isso. Né? Então, isso era assim, era uma coisa impossível. Então, a gente tocava a vida no referência como vou jogar o Campeonato Paulista alugando uma camisa. Isso é uma prática comum. Claro. Como que é? Como o futebol de base não tem uma subvenção, não dá dinheiro, poucos clubes conseguem manter as suas categorias de base. Então, eles já estão federados, eles já têm um nome, já têm uma bandeira. Eu vou lá com o meu projeto, alugo, pago para usar a camisa deles. Então, isso é uma prática comum, só que não era isso que a gente queria, porque não era o referência, não era do nosso jeito. A gente até tentou fazer isso algumas vezes, mas sempre foi em vão. No ano passado, a gente até fez isso de maneira razoável, a coisa funcionou mais ou menos, mas nós conseguimos disputar o Campeonato Paulista com a nossa equipe, né, técnica, com a nossa metodologia, com os nossos meninos, mas com outra camisa, o que também dificultou algumas coisas. Há 2 anos atrás, a Federação Paulista de Futebol ela montou uma resolução, ela fez uma resolução em que ela institucionalizou a licença especial de base, que é onde nós estamos filiados. Claro. A licença especial de base, ela diz que se você quiser ter um clube só de base, você pode. E aí salvou o referência. Quando eu vi isso, falei, cara, é isso aí, é isso que a gente vai buscar. O valor é bem menor, era 160 mil na época, agora está em 200. Então, de 800 cai para 160, é alto o valor, mas é muito menor. Hoje está em 200 mil para quem quiser se filiar à federação. O estádio, o campo, precisa ter 1.500 lugares, só que algumas adequações, 1.500 lugares, pode ser um campo menor, não precisa ser as dimensões oficiais de 105 por 68, pode ser de 100 por 65, por 64. Então, qual foi a ideia da federação? Foi uma ideia de fomentar mesmo a participação de clubes de base. Claro. Não precisa ter o profissional, que também reduz muito o custo. Então, coincidiu exatamente com o que a gente tinha. Eu sempre quis ter um clube de base, nunca pensei em ter um clube profissional. E, a partir dessas ideias, a gente começou a trabalhar incessantemente para quê? Principalmente conseguir um estádio. Que, nesse ano, a gente conseguiu o estádio de Embu das Artes, que é uma cidade muito próxima de São Paulo. Nós nos aproximamos da prefeitura. Ano passado, nós já jogamos o Campeonato Paulista nesse estádio, com outra equipe, né, por uma outra equipe, fazendo um aluguel de camisa, mas a gente começou a se aproximar da prefeitura, conversar e tal. Então, o nosso investidor também comprou a ideia de falar assim, olha, quais são os pré-requisitos para que esse estádio seja aceito por referência se filiar? A federação, a gente fez uma reunião na federação, olho no olho, eu, meu sócio, investidor, advogado, né, uma equipe mesmo, e eles falaram, vocês precisam disso, X, Y, tal, disso, isso. E aí a gente se fechou e falou, vamos fazer. O nosso investidor falou, vamos fazer. Tem verba para isso, vamos fazer. E a gente se prontificou a fazer tudo o que o estádio precisava para ser aprovado. Fizemos isso desde o final do ano passado até mês passado, aí, quando a gente se filiou, fevereiro. Aplicamos novamente, colocamos todos os documentos, muita burocracia, como a gente já tinha falado, muito difícil, documento e uma série de processos dificultadores, mas a gente entende que é isso, essas são as regras, então vamos cumprir as regras e vamos fazer. E aí a gente conseguiu, com o estádio, com os documentos, com tudo que precisava, conseguimos federar a referência através dessa situação, e agora estamos no segundo processo, que é nos mantermos, né, porque tem a manutenção do clube, ou seja, a obrigatoriedade
de, em 2 anos, se tornar um clube formador, com todos os pré-requisitos que precisa ter para ser um clube formador, que é assistente social, psicólogo, nutricionista, ou seja, nós temos que nos preparar para que a CBF nos dê um selo de clube formador, e para isso tem outros pré-requisitos, que são também difíceis, mas a gente está nessa batalha. Então, daqui a 2 anos, nós temos que estar prontos para isso. Nós temos que disputar um ou mais campeonatos, pelo menos um campeonato, ou o 11 e o 13, ou o 15 e o 17, ou o 20, ou todos eles, mas tudo isso é custo, é investimento. Então, esse ano a gente vai disputar o 15 e o 17, que começa semana que vem, e vamos disputar o 11 e o 13 também, que é uma categoria que quase ninguém dá atenção, só os grandes e pouco mais, mas nós queremos dar essa atenção, até mesmo pensando na formação e pensando num projeto de longevidade para o clube. Porque a gente não quer contratar ninguém, a gente quer construir. Então, a gente quer chegar no sub-11 e falar, olha, daqui a 5 anos você vai estar no meu sub-15, no meu sub-17. Claro. Então, basicamente é isso, assim, as dificuldades e o processo que a gente percorreu para a filiação do referente à Federação Paulista. Muito, muito legal, Valtinho. Muito legal, cara. E assim, engraçado também que, conforme você foi falando ali, as regras, né, os pedidos da Federação Paulista para o referência poder se filiar e tudo, veio, eu só pensava numa palavra, excelência, porque vocês estão cada vez se aproximando mais da excelência, né? Teve gol aí, hein? Teve gol. E pela comemoração... Isso aí é futebol, né? Parece ter sido... Exato. Não, e pela comemoração parece ter sido da vitória, hein? Ou da virada. Eu nem sei quanto é que tá, mas o bicho tá pegando. Tá pegando. Mas é isso aí, é a realidade. Cara, assim, a gente tá chegando ao final do episódio. Mais uma vez, passou muito rápido. Tenho certeza que é a mesma impressão que o Camilo tem. Sim. Cara, mais uma vez, muito feliz por onde você e o Referência estão. Tenho certeza que é só mais um degrau de vários outros que vocês vão subir. Porque, como eu falei lá no início, você é um excelente profissional, uma excelente pessoa. Tem claro hoje. Teve outro gol também aí. Tem claro hoje. Foi o gol no final. De jogo. Porra, então eu falei, tá vendo? Foi o gol da vitória. Falou certo. O gol da virada. E, assim, você é um cara que tá buscando isso e naquela pergunta lá que você falou que alguns anos atrás o Camilo fez para você, qual era o seu sonho? Tá aí a resposta, né? Só para mostrar que sonhos não envelhecem, cara. Isso aí, sonhos não envelhecem. Parabéns, irmão. Parabéns pela caminhada. Parabéns pela referência. Tenho certeza que é um início, entre aspas, de percurso, porque agora é um início da Federação Paulista. Ambiente federado, no mais alto nível do estado e entre os melhores do Brasil, né? Porque a gente sabe que é um... a gente tem essa consciência também, a gente fala aí entre nós, né, cara? Não, o Campeonato Paulista, cara, o Campeonato Paulista é um dos mais competitivos do Brasil. Claro, as melhores bases do Brasil, com os melhores jogadores, né? Alguns dos melhores jogadores do Brasil, vão enfrentar jogadores que, a nível de base, já são seleção brasileira, já estão acostumados com vivências aí muito diferentes, e que eu tenho certeza que vão influenciar de maneira muito positiva o Referência, né? Então, enfim, é algo que vocês necessitam como evolução e melhora do projeto. Exatamente. Então, assim, é isso. Muito obrigado, Valtinho, pela tua disponibilidade, pela essa resenha aí, pela essa conversa que a gente teve. As pessoas não sabem, mas já é tarde, né? 10 horas da noite de uma sexta-feira, a gente está gravando. Cara, muito obrigado. E espero que a gente possa fazer agora a versão espanhola. Eu vou ficar feliz com esse convite. Eu queria só, antes de finalizar aí, lembrar que você falou aí do trabalho de excelência.
E o Camilo lá atrás também tinha me falado isso, né? Assim, pô, você tem que se rodear de pessoas melhores que você, porque às vezes o ego te atrapalha, né, no seu sucesso, assim. Sem E dúvida. aí, quando você fala de trabalho de excelência, cara, é lembrar que você também conhece as pessoas que estão aqui, né, no referência, os treinadores, a linha de frente. Então, são caras muito capacitados, cara, né? Ela, o Amilson, o Cauê, o Bruno, o Vinícius, cara, todos que estão ali, e que tem gente chegando. Então, assim, são caras que estão. O Matheus da fisioterapia, monstrão, começou lá atrás, lá na FCB também, pequenininho, e, cara, chegou num nível que a gente fala, cara, olha o nível que a gente chegou, o nível de tanto de estrutura quanto de conhecimento, de tratamento de lesão, de o retorno do menino para voltar. Então, assim, é isso, cara. A gente tá sendo que chegamos nesse momento por conta desses profissionais. Porque às vezes parece que assim, é o Walter, mas, cara, eu sou só uma pecinha dentro da engrenagem. Esses caras fazem acontecer mesmo, fazem a roda girar durante o dia a dia, né? Bacana, Valtinho, bacana. E assim a gente encerra mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional e mais um episódio convidado. Dessa vez, Walter Júnior, o Valtinho. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Abraço. Valeu. Abraço.